Que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu vou conversar agora com o Gustavo Cunha Mello, especialista em gerenciamento de risco. Gustavo, muito boa tarde, muito bom dia a você, tudo bem? Bom dia, Nelson, tudo bem? Bom, já tivemos a oportunidade de conversar em outras ocasiões, em outros acidentes, né, em outras tragédias, né? O que não diferencia nada dessa aqui, né? Tragédia anunciada, né? Nós temos aí uma série de... Como todo acidente, Nelson, que a gente conversa, sempre tem uma série de fatores contribuintes, alguns deles já conhecidos das autoridades e da sociedade, por isso tragédia anunciada. Nelson. Pois é, Gustavo. Então, o que a gente pode dizer a respeito dessa, diferentemente de Mousema, por exemplo? Não há, né? A questão dessa aqui é que é uma comunidade um pouco mais enraizada, um pouco mais fechada do que Mousema. Mousema havia ali uma exploração imobiliária um pouco mais intensa. Aqui me parece ser uma coisa mais assim de um puxadinho, um por cima do outro, né? Nelson, todo acidente, uma série de fatores contribuintes, como falamos, então eu elencaria aí, para ser rápido, 4 pontos que a gente tem que investigar aí. O primeiro é indireto, né? Como você bem lembrou, uma área irregular, de construções irregulares, provavelmente, eu não posso afirmar isso ainda, mas há uma forte suspeita, porque a área é dominada por milicianos, Rio de Janeiro é um clássico isso de áreas com construções irregulares. Então, é indireto pelo seguinte, porque por si só, por ser irregular, ou seja, não ter toda a documentação, não quer dizer que foi isso que causou o acidente, mas é um forte indício que não foram seguidos as melhores práticas de engenharia, as normas técnicas, etc., e, consequentemente, isso levaria ao colapso da estrutura em algum momento. Esse é o primeiro aspecto. Os outros 3 seria, primeiro, obra, o segundo, quer dizer, obra. Houve alguma obra nessa edificação? Alguém mudou alguma coisa? Derrubou paredes estruturantes, como paredes de fachada, colunas que sustentavam a edificação? Alguma coisa foi quebrada? Ou, ao contrário, incluída? Colocaram mais peso? Colocaram mais caixa d'água? Colocaram uma piscina? Alguma coisa foi instalado ali que aumentou o peso? Então, esse tipo de coisa, segundo aspecto, obra. Tem que se investigar isso. Terceiro, ao contrário, expansão. Né? Como você bem disse, o puxadinho. Eu calculo originalmente o projeto para suportar um determinado peso, e aí aumento um andar, aumento uma laje e vou crescendo aquilo ali. Obviamente, isso também seria um fator a ser investigado. E, por último, o mais provável, que foi o que aconteceu lá na Mousema, uma forte infiltração, uma grande infiltração de água, escavando o subsolo, consequentemente afetando a estrutura, afetando a fundação. E isso pode ter acontecido não só nesse prédio que desabou, mas em toda a vizinhança ali. Então tem que se analisar se houve rompimento de tubulações de água e silenciosamente e paulatinamente foi escavando ali o subsolo e prejudicando a fundação desse prédio. Então são esses 4 fatores, Nelson, que eu elencaria como fatores contribuintes possíveis e que haverão de ser investigados. Pois é, e os responsáveis pela obra, né, que são pessoas que alugam esses espaços aí para pessoas que necessariamente não entendem nada, né, não sabem nada exatamente para que possam antecipadamente olhar e ver, olha, isso aqui pode trazer algum tipo de risco, saber se houve uma fundação ou não. Elas simplesmente vão ali para morar, o que acontece na maioria das pessoas no mundo todo, né? A grande questão aí que eu vejo, Gustavo, é como essas pessoas podem saber se estão no local de risco ou não, né? Porque elas vão ali em busca exatamente do dinheiro que vão gastar, né? Excelente pergunta, Nelson. O primeiro aspecto é por isso que tem a fiscalização da prefeitura, tem os alvarás, tem fiscalização do bombeiro, tem uma série de documentos que você solicita, porque, em teoria, pessoas técnicas e preparadas teriam feito essa investigação para você. Não havendo essa documentação adequada, é um indício de que pode haver problemas ali. Por último, e aí, de uma forma didática e resumida, a gente pode explicar a toda a população brasileira o seguinte: isso não desabou da noite para o dia de repente, isso tem avisos. Então a estrutura ela apresenta rachaduras, ela apresenta estalos, você tem dificuldade de abrir portas e janelas, elas passam a ficar emperradas, às vezes não abre, às vezes abre com muito sacrifício. Então, esse tipo de indício apontam para uma movimentação da estrutura
e um eventual risco que você deve chamar um engenheiro de civil, um engenheiro de estruturas, para analisar se ali você está numa área de risco ou não, Nelson. Essa é a grande dificuldade. A gente está falando. E veja, tudo isso que você colocou é corretíssimo, é o que está preconizado na lei, mas essas regiões elas não respeitam essa lei, por isso são irregulares, né? E aí a gente vê que essas pessoas vão em busca disso e é o momento da tragédia em que elas sentem que elas agora sim estão em risco. E a gente conversou agora há pouco, Gustavo, com uma moradora que mora ali, acho que é 2 quadras desse local onde houve desabamento, e ela mudou de prédio porque aquele prédio onde ela estava tinha rachadura. Ela simplesmente mudou de um para o outro, também próximo à região. Ou seja, o poder público é que tem a obrigação de fazer esse tipo de monitoramento, porque já está posto, né? Agora ele tem que seguir ali para ver se essas edificações estão em risco ou não, né? Perfeito, Nelson. O poder público deveria fazer isso, mas ele não tem braço para fazer isso. Na prática, eles não fazem, porque não tem quantitativo de pessoas, não tem, às vezes, nem capacidade. Existem prefeituras que têm dificuldade de encontrar engenheiros e haver uma estrutura ali preparada para a investigação desse tipo de risco e de problema. Então, é uma dificuldade, é um problema no Rio de Janeiro, principalmente porque a proliferação de obras irregulares é incrível. Então, você tem toda a razão, é função do poder público, mas eles não têm como fazê-lo. A gente deveria encontrar outras soluções para facilitar, talvez divulgar mais isso que a Band News está fazendo aqui, de divulgar como você perceber e como agir, o que cobrar, porque às vezes você está pagando barato, infelizmente as pessoas têm dificuldade de comprar seu apartamento, e aí vai para o apartamento mais barato, mas está comprando ali um risco para sua família. Então, você tem razão, Nelson. Esse é um problema bastante complexo social. Ô, Gustavo, eu queria colocar uma outra questão aqui. Felizmente, né, esses acidentes aéreos pararam bastante, ou seja, a engenharia aérea evoluiu profundamente, a segurança aérea evoluiu profundamente, né? É um dos meios mais seguros para que você possa se locomover, né? Pede só para o elevador, no caso. Mas todo o gerenciamento de risco na questão de um acidente aéreo aponta que, para você chegar a um acidente, você tem vários fatores que contribuíram para aquilo acontecer, né? E que é melhor prevenir do que depois pagar os seguros de indenizações. Nessa situação, eu volto aqui para o Estado e para o município, não seria muito mais fácil o Estado exatamente fazer essa ação do que agora, por exemplo, vai ter que indenizar essas famílias, vai ter que levar essas famílias para algum abrigo, vai ter que pagar aluguel social a elas, vai ter que ajudá-las de alguma forma, né? É bem difícil. A gente vê isso se repetindo administração por administração. Então, isso é uma realidade brasileira, não exclusivamente do Rio de Janeiro, inclusive. O problema é que isso depende muito de dinheiro, é muito dinheiro que a gente está falando, de você resolver o problema habitacional do Brasil. Então, são várias décadas de ocupação desordenada, de construções irregulares, para, de repente, uma gestão de 4 anos, alguém conseguir resolver esse problema. Então, precisa de, muito dinheiro. 2, não é agradável. As pessoas, muitas vezes, a solução é remover, porque ali não pode se construir, ou então tem que se destruir tudo para construir de forma adequada. Então, além de caro, você incomoda as pessoas não gostam dessa remoção. Remoção é palavrão para político, né? Então, é uma equação muito complicada que não ajuda os políticos em suas campanhas de reeleição e seus interesses políticos e requer muito dinheiro. Então, eles preferem inaugurar outras coisas, não resolver o problema passado, porque resolver esse problema não tem visibilidade. Enquanto que se ele construir coisas novas, enfim, todo político, enquanto a gente não quebrar esse ciclo aí de pensar, forma de agir dos políticos, o Brasil vai continuar vivendo, infelizmente, essa tragédia em função do déficit habitacional que nós temos. Queira ou não queira, é um gerenciamento de risco também, por isso que eu estou falando isso com o Gustavo Cunha Mello. Gustavo, um abração para você, obrigado por conversar com a gente. Eu que agradeço, Nelson, um abraço. Outro grande para você. Já já a gente volta aqui no Band News, trazendo mais informação para você, e já já também nós vamos girar com notícias do Brasil e do mundo.